paz do Senhor Juvenis, amigos e irmãos de todo o Brasil. Eu sou o André, presbítero aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, sitiado em Cariacica, Espírito Santo. Estou rodeado aqui à mesa de maravilhosos professores que estarão me acompanhando e nos acompanhando nesse dia para mais uma EBD maravilhosa. Vou deixar os irmãos se apresentarem nesse momento. A paz do Senhor Juvenis, eu sou Vanessa, esposa do presbítero André. A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Davi. E a paz do Senhor Juvenis, eu sou a Maria Eduarda. Glória a Deus. Antes de iniciarmos a nossa aula, meus irmãos, eu quero pedir que você, neste momento, já dê o like nesse vídeo, comente, compartilhe, ajude o nosso canal aqui da nossa igreja a ser divulgado. Então, você também que está nos visitando, que não é juvenil, fique à vontade para compartilhar conosco a palavra de Deus nesse momento, para comentar, para conversar no chat, tirar dúvidas. E antes de iniciar essa EBD, quero pedir que a Duda venha fazer uma oração para a gente iniciar essa EBD nesse momento. Amém. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais essa EBD. Obrigada porque já estamos quase no final do trimestre e aprendemos tanta coisa, Pai. E que nessa aula o Senhor também ilumine nossas mentes para que possamos aprender ainda mais e cada juvenil, Pai, que está assistindo essa EBD do seu telefone ou televisão. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa leitura bíblica em classe neste momento? A paz do Senhor Juvenis, eu sou a Lara e hoje eu vou fazer a leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Atos 27, do versículo 18 ao 25. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim foi dito. Tchau! Então, Juvenis, nós estamos na lição número 11, e o título da lição é Sofrimento. É possível escapar dele? Será que é possível? Será, né? Será que é possível escapar do sofrimento? Vamos aprender hoje na lição de número 11. Exatamente, fica ligadinho. E o nosso primeiro objetivo de hoje é saber a origem do sofrimento humano. O objetivo número 2 será compreender que o ímpio e o justo estão sujeitos ao sofrimento. E o objetivo número 3, o nosso último objetivo, é apresentar os exemplos, de servos de Deus que experimentaram o sofrimento. Glória a Deus, glória a Deus. Uma aula, de fato, que vai ser muito proveitosa para nós. Amém. Amém. E o interessante, Juvenis, é que nós vamos entender como o sofrimento é abordado na vida do crente à luz da Bíblia nessa aula, neste momento. Amém? E Amém. O cristão ele passa por sofrimento? Isso é uma questão muito interessante, tanto no nosso meio quanto fora. Porque às vezes o mundo vê os cristãos passando por alguma dificuldade ou sofrimento de olho. Mas você não é crente? Você não é cristão? Por que essa dificuldade toda? E aí? E nós vamos entender à luz da Bíblia se o cristão de fato passa ou não passa por sofrimento. Né, Davi? É isso aí. Nós podemos ver na visão do Antigo Testamento que é bem explícito a relação entre o pecado, a dor física e a ira divina. Temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram por pecar. Por exemplo, Miriam, que ficou leprosa após falar mal de Moisés. E do rei Uzias, que também teve uma grave doença após pecar. E também de Geazi, que ficou leproso também por mentir a respeito de um profeta, um homem de Deus. A gente não pode pegar esses textos isolados da Bíblia e afirmar que só temos doenças ou sofremos por conta de pecado. Um exemplo disso é o próprio Jesus, que sofreu sem pecado algum.
um excelente exemplo. E o interessante é que a gente abordando o sofrimento no Antigo Testamento, a gente vê um exemplo grande de um homem de Deus que sofreu no Antigo Testamento, que foi Jó. Duda, fala um pouco sobre os amigos de Jó e como foi o sofrimento na vida deste homem de Deus. Então, no livro de Jó, nós vemos muito nítido que essa visão que Davi explicou, de que todo pecado, ele sempre vai, ou todo sofrimento sempre vai vir de algum pecado, era muito real, tanto na época de Jó, que é muito tempo atrás, mas que era real. Tanto que a primeira coisa que os amigos de Jó pensaram quando viram ele sofrendo como ele sofreu, foi que a ira de Deus estava caindo sobre ele, que os pecados dele resultaram nesse sofrimento todo. Mas isso não era verdade. Jó, a Bíblia fala que ele era um homem verdadeiro, íntegro e fiel a Deus. Tanto que o sofrimento dele não foi por causa do pecado. Era uma prova de Deus a Jó para testar a fé dele. Tanto que Jó mesmo fala que antes dele passar por aquele sofrimento todo, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois de todo o processo que ele passou, ele agora conhecia realmente a Deus, conhecia o caráter de Deus, porque Deus havia falado com ele. E aí eu posso citar o versículo de 1 Pedro 1, versículo 7, que diz assim: assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. E isso foi o que aconteceu com Jó. A vida dele, ela é um exemplo de superação, de sofrimento superado por Jó para nós hoje em dia. O que ele passou serviu realmente como louvor, glória e honra para Deus, porque é um exemplo até hoje para nós. Então, com isso a gente pode entender que o seu sofrimento, se você realmente é uma pessoa fiel e passa por esse tipo de sofrimento, não necessariamente é o pecado que fez isso, mas Deus provando a sua fé, para que o nível da sua fé, o nível da sua esperança em Deus, ela cresça ainda mais. Foi o que disse aqui em Pedro. Deus, ele testa a sua fé para que ela seja provada e seja refinada como um ouro, para que você, pela sua vida, glorifique e louve o nome de Deus. Glória a Deus. Glória a Então Deus. nós vemos Juvenis, irmã Vanessa, Duda e Davi, exemplos no Antigo Testamento, onde o sofrimento ele recai sobre a vida de algumas pessoas, tanto em decorrência do pecado, mas também em decorrência de provação Isso através aí. da permissão do Senhor, a fim de que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos essa visão, né, do sofrimento no Antigo Testamento, no tópico 1, no tópico 2, através de Jó, e nós queremos saber também a visão do sofrimento dentro do Novo Testamento. Irmã Vanessa, qual era a visão do sofrimento a partir do Novo Testamento? Qual era a visão? Então, Juvenis, a gente acabou de ver que a visão do Velho Testamento, o sofrimento decorria da ira de Deus, né, ou de um juízo, né, da parte do Senhor, devido ao pecado. Porém, no Novo Testamento, a gente vê uma visão diferente, né? Quando a gente vê aquela passagem, né, que tem o cego de nascença, os discípulos estão lá com Jesus, né? Aí ele chega e fala assim, olha, é cego de nascença. O que ele fez? Ou o que os pais dele fizeram, né, para que ele fosse cego? Aí Jesus fala, não, ele está assim para que a glória de Deus se manifestasse sobre a Glória vida dele. a Deus. Exatamente. Aleluia. Não era, né, a devida pecado, devido à ira de Deus ou um juízo, mas era para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Então, e Jesus veio para quebrar isso, né, que é a visão do Novo Testamento, que não era devido à ira de Deus ou a juízo, né? Mas para que a glória de Deus se manifestasse ali. Até em Tiago também, a Duda falando sobre Jó, lá em Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11, fala assim, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Juvenis,
essa visão do Novo Testamento é uma visão, né, de que muitas vezes o sofrimento ele decorre para que a glória de Deus venha a ser manifesta, você permanecer firme na presença do Senhor, né, sendo obediente à palavra de Deus, né, a glória de Deus ela vai se manifestar através da sua vida. Glória a Isso aí. Deus, glória a Deus. Amém. Tópicos maravilhosos, né, irmãos? A gente já começa a clarear um pouco a respeito do que a gente está abordando aqui dentro dessa lição, mas nós queremos ouvir o mestre, né, o nosso pastor. Vamos mestre. ao A quadro máquina. Fala Pastor. No texto bíblico de João 16:32 diz, né, o Senhor disse, né, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como cristão deve enxergar e lidar com o sofrimento em sua vida? Vamos ouvir o nosso pastor respondendo essa pergunta? Juvenis, a paz do Senhor, que legal estarmos juntos aqui. Muito bem, estou aqui para a gente pensar junto nessa pergunta de vocês, né? O texto bíblico de João, capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Então, a pergunta é, como o cristão deve enxergar, como nós crentes devemos lidar com o sofrimento em nossas vidas? Muito bem, como enxergar isso? Esta passagem de João, no capítulo 16, ela é cheia de encorajamento e verdade, né? Principalmente para nós crentes, né? Nós enfrentamos as lutas, né, do dia a dia, mas ela vai demonstrar que nós temos ali, né, palavras de encorajamento, de verdade, que a partir dessa declaração de Jesus, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós devemos aprender que como cristão, enxergar essa nossa vida, né, com o sofrimento é de fundamental importância, porque nós sabemos que o sofrimento é algo que todos nós vivemos. Então Jesus está ali, né, não escondendo que o sofrimento faz parte da vida. Ele declara, né, claramente que nós teremos aflições. Então, ou seja, isso significa que o sofrimento não é uma anormalidade, mas é uma experiência que vivemos, sabe, em nossa caminhada cristã. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos enxergar exatamente dessa forma. Agora, pastor, e como lidar com o sofrimento? Bom, primeira coisa eu quero dizer para vocês, como lidar com o sofrimento? Nós devemos aceitar que o sofrimento ele é inevitável, né? Ele realmente vai estar sempre existindo na nossa vida, no nosso cotidiano, só que tem um detalhe, isso é temporário também. Então, o sofrimento ele é inevitável, mas ele é temporário. Então, como lidar com o sofrimento? Pense nisso, que ele é inevitável, mas é temporário. Outra coisa, segundo, como lidar com o sofrimento? Busque a paz em Jesus, porque só Jesus tem a paz que nós precisamos, que o mundo precisa, está na pessoa de Jesus. Jesus é a nossa paz. Então, busque em Cristo, busque em Jesus. Sabe, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso companheiro, ele está conosco. Então, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo, que nós vamos saber lidar com o sofrimento do dia a dia. Terceira coisa que eu quero dizer para vocês, como lidar com o sofrimento? Enfrente o sofrimento com coragem. Sempre que estivermos passando por um momento de crise, de sofrimento, nós devemos lidar com isso com coragem, confiando que Deus em tudo tem um propósito. Então vamos encarar de frente, nós não podemos nos abater. Estou passando momentos de sofrimento, aí eu vou me abater, eu vou desistir, eu vou recuar. Não, tenhamos coragem para enfrentar todos os nossos sofrimentos. E último e quarto lugar, eu quero também falar um pouco para vocês, juvenis, a respeito disso, de como lidar com o sofrimento, lembrando-se sempre da vitória de Jesus. Olha, Jesus é vitorioso, ele já venceu todas as coisas e ele está conosco, é maior o que está, em nós do que está lá no mundo, pois ele garante, Jesus garante que todo sofrimento que nós temos, nele nós iremos superar. Então, lembre-se que Jesus, ele é vitorioso e nós também somos vitoriosos por causa de Jesus. E assim nós saberemos lidar com o sofrimento do nosso dia a dia, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Deus guarde a vida de vocês. Em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Glória a Senhor Deus. Amém. por mais essa explanação maravilhosa a respeito do sofrimento Que na nos vida do mais cristão. sabedoria através do E nosso mais pastor. sabedoria, exatamente. Agora nós vamos abordar alguns pontos muito importantes, Juvenis, dentro da nossa lição, que são os exemplos de servos de Deus, exemplos dentro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, homens de Deus que passaram por sofrimento, vivenciaram o sofrimento em sua vida, em sua caminhada dentro do seu ministério. E um dos exemplos que me chama muita atenção e que está dentro da nossa lição é o exemplo do profeta Jeremias. E eu queria saber aqui dos irmãos, especialmente da irmã Vanessa, fala um pouco sobre o sofrimento na vida do profeta Jeremias, irmã Vanessa. Então, Jeremias, né, tem o famoso apelido de ser chamado do profeta chorão, né? Tem um motivo também, né? Então, assim, a gente já inicia aí, né? Será por quê, né, que ele era o profeta chorão? Jeremias, né, ele foi levantado no momento em que Judá estava em declínio, né? Vários reis, né, que não amavam a Deus tinham assumido o poder. Então, ele veio ali naquele momento para trazer uma palavra de juízo e arrependimento. Não foi fácil para ele, não. Exatamente. Era uma época de muita corrupção e idolatria no governo e também entre os líderes religiosos daquela época, né? E Jeremias, ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Lá em Jeremias, capítulo 1, né? Ele fala bem assim, né? Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Glória a Deus. Amém. E ele diz, né? Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu sou um menino. Ou seja, a idade, né? Era uma idade tenra ainda, né? Ele falava que ele era como uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, a questão de idade não foi desculpa, né? Para o Senhor, né? Ele falava assim, independente da idade, é eu que estou com você. Então, você que está passando por alguma dificuldade, por alguma perseguição, né, na sua vida, eu sou tão novo. Não, mas o Deus que está com você é um Deus grande, é um Deus poderoso. Amém. Então, Amém. a gente Glória não a tem Deus. que se utilizar, né, diz, eu sou de idade, porque o Deus que está com você é poderoso. Então, Jeremias, ele foi levantado nessa época, assim, de declínio, de decadência do governo, de corrupção, de idolatria. E no livro de Jeremias, Deus fala, né, que 2 pecados graves aquele povo cometeu, né? A mim me deixou, ou seja, deixou a Deus, e cavou para si cisternas rotas, né? Eu acho tão forte essa passagem. Cisternas que Profunda. não retêm água. Deixaram um manancial de águas vivas, deixaram a Deus, né, de servir a Deus, que tinha muito para oferecer, e cavaram para si uma cisterna que não retém água, né? Ou seja, o povo estava tomado pela idolatria, né? Tomado pela idolatria naquela época. Então, ele foi levantado nessa época. E a palavra dele era uma palavra dura, né? Uma palavra de juízo, né? De arrependimento para o povo. E o povo não aceitou muito bem, assim como os líderes religiosos daquela época Exatamente. não aceitaram bem, de forma que ele foi passur, né? Ele era um dos sacerdotes daquela época, colocou ele num cepo, né? Era uma madeira, né? Amarraram ele e chicotearam ele e deixaram ele, né, ali na porta principal, ali de onde todo mundo passava, deixaram ele, né, um dia ali para todo mundo passar e ver a vergonha, tipo assim, é isso que eu faço, né, para tentar desvalorizar a palavra que estava com ele, né? Que eles não acreditavam. Sim. Quando ele falava na destruição de Jerusalém, ele falava assim, não é possível.
do templo de Deus vai ser destruído. Nós que somos E- o povo escolhido de Deus, vamos sofrer isso? Nunca. Exatamente. Então, na mente deles, o templo ser destruído, Jerusalém, né, ser levado cativo, isso tudo acontecer, era inconcebível na mente deles. Então, eles queriam deixar ali para todo mundo ver o que acontecia com uma pessoa, né, que falava aquele tipo de coisa contra Jerusalém, né? Então, colocaram ele naquele cepo que fala, né? De forma que ele, logo depois daquilo, ele falou bem assim, lá em Jeremias capítulo 20, verso 9, ele fala bem assim, então me disse, não me lembrarei dele e não mais falarei do seu nome, no caso de Deus, é porque ele tem aquele conflito, né? Não vou falar porque o sofrimento era bastante para ele, né? E o sofrimento, né, irmã Vanessa, pode gerar esse conflito na vida do cristão. Exatamente, mas ele logo fala, não é só, né? Ele fala assim do sofrimento, mas logo ele diz, né? Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, né? Encerrado nos meus ossos. Ou seja, né? Essa vontade de falar a verdade, de fazer a vontade de Deus, o espírito Deus. que estava nele, né? Era como um fogo, né? Que fazia ele fazer a vontade do Senhor, não a vontade dele, não aquele sofrimento que ele estava vivendo ali, iria fazer ele calar a palavra do Senhor que estava sobre a vida dele. Glória a Deus. Mas era algo, né, dele, esse fogo, o Espírito Santo que estava nele, era de falar a vontade do Senhor. Então, assim, Jeremias, ele não foi um profeta, né, que foi, hoje em dia, os grandes, né, pregadores, né, converteu 200 almas, né? Se Jeremias fosse levar por conta isso, tadinho, né? Pois é. Ele ia sofrer por isso também. Ele ia sofrer por isso Mas o também. sofrimento. Ele ia ser, né? Ninguém ia chamar ele pra igreja, falar a verdade. Eu ia pregar, e ninguém se converter, né? Então, assim, se fosse levar por isso, mas não. Ele era levado a fazer a vontade de Deus, a levar a palavra de Deus, independente do que ele passava. Ele foi jogado na cisterna depois também. E família deixou, os vizinhos também deixaram ele. Então, o povo, né? Aquela palavra dele era dura, o povo não queria saber dele. Então, ninguém dava ouvidos a ele, né? De forma que ele sofreu, né? Pelo fato do povo não ter ouvido e também depois por ele ver cumprir tudo que Exatamente. acontecia. Sentindo a pele de eu falei, eu avisei, Deus avisou, mas mesmo assim não acreditaram e sofreram a punição. Exatamente. Então, assim, ele sofria, né? Tanto as coisas físicas, né? Que caíam sobre ele devido à palavra dura que ele tinha e também sofreu pelo sofrimento do povo, né? Depois, quando foi levado realmente cativo. Então, Jeremias, ele é um exemplo para nós, né? Que apesar da perseguição, que apesar, né, de tudo que nós possamos passar, os nossos tempos não são diferentes, né, do de Jeremias, né? Exatamente. No tempo de Jeremias foram levantados vários falsos profetas para falar que não ia acontecer aquilo, né? Que Jeremias, para descredibilizar a palavra de Jeremias. E hoje em dia é assim também, né? A gente vê, né? A gente está falando sobre sofrimento, né? E se pode escapar devido também a uma teologia de prosperidade que é pregada, né? Que fala que a pessoa não vai passar, né, por sofrimento, né? Que quem é crente é vitorioso em Cristo Jesus, né? A gente não vai passar por sofrimento. Então, a gente está aqui, né? Ensinando... Corre que é laço. Se você ouvir isso, sai correndo. Exato, ensinando justamente com esses exemplos de homens de Deus, né, que nos deixam, né, para dizer que não, né, a gente pode passar por sofrimento, por perseguição, porque os tempos são difíceis hoje também. Exatamente. Você, adolescente, com certeza, né, a gente sempre, vocês podem dizer melhor, né, por ser crente, né, as pessoas dão apelidos, né, falam piadinhas, né. Mas a gente não pode dar apelido pros outros não, né? A gente Exatamente. não pode não, né? Ô, Davi, A vigia. Rebeca também? Interessante, né, irmã Vanessa, que a gente vê vários outros exemplos de servos de Deus, de homens de Deus que passaram por esse sofrimento. Né, Davi? Tem um exemplo, o maior exemplo. O maior exemplo que a gente tem, tá na cara, Jesus. Ele foi crucificado, foi considerado, era a pior morte, na época, a morte mais vergonhosa. E ele foi açoitado, foi zombado. Os soldados romanos, eles escarneceram dele,
colocando-lhe uma coroa de espinhos, né? Porque ele era o rei dos judeus, aí botaram uma coroa de espinhos como forma de deboche com ele. E a multidão que ele curou, que ele amou e que ele deu pão, né? Agora estava lá, gritando, crucifica, crucifica. Jesus sofreu de uma forma horrível. E depois disso tudo, Jesus foi levado ao Calvário, né? Onde ele foi ali crucificado. E até ali mesmo, as pessoas que não gostavam dele estavam zombando dele. Porém, as pessoas que o amavam estavam ali chorando. Isso aí, Jesus, ele é realmente um grande exemplo para nós. Porque mesmo que ele seja Deus, ele também foi homem. E ele estava sujeito ao pecado. Tanto que o diabo estava ali o tempo todo na cola dele, tentando fazer ele pecar, tentando fazer ele cair. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que aquele sofrimento que ele estava passando era por uma boa causa. Que o nome de Deus seria glorificado e que as almas seriam libertas do cativeiro do pecado. Então, Jesus é nosso exemplo porque ele não deixou o sofrimento levar as emoções dele, não deixou o sofrimento levar a felicidade dele. Porque ele tinha toda a sua confiança, toda a sua fé em Deus. Então, isso não abalou as estruturas dele. E é normal a gente ter medo, né? Porque Jesus mesmo, antes de ser crucificado, suou sangue, mas ele sabia do propósito dele, porque ele orava assim, Senhor, afaste de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Mesmo que doa, Deus vai fazer a vontade dele para que cumpra o propósito de Deus. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vemos, né, irmãos, que o cristão, ele está sujeito ao sofrimento. Provavelmente todos nós passaremos por alguma fase de sofrimento em nossas vidas, mas o Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E ele mesmo disse, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então todos nós devemos descansar na palavra do Senhor, tendo bom ânimo e entendendo que assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então nós vemos esses dois exemplos, né? Jeremias no Antigo Testamento, nós vemos o próprio Jesus Cristo, mas nós temos outros exemplos de homens de Deus que passaram por sofrimento, né, Duda? Você poderia isso falar aí. mais alguns exemplos aí, mais algum exemplo? Temos também o exemplo do apóstolo Paulo. Ele também é um grande exemplo de sofrimento e de superação para nós, assim como Jó, como Jeremias. Porque nós vemos que desde o início da trajetória de Paulo, ele vem sofrendo caluniação, zombaria, foi apedrejado. Eu vou ler um pouco para vocês o sofrimento de Paulo, que diz em 2 Coríntios 11. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em trabalhos e fadigas, com fome, sede, frio e nudez. Isso são só algumas coisas do que ele sofreu, mas a revista, no tópico 2.3, traz o exemplo também da viagem dele a Roma, quando ele estava sendo levado para ser julgado e depois morto. Mas ele foi acometido por uma tempestade que levou o navio a naufragar. Apesar de Paulo ter escrito aquilo em 2 Coríntios 11, falando sobre todo aquele sofrimento, ele ainda traz uma palavra de regozijo para nós, de alegria, lá em 2 Coríntios 4, que diz assim, pega essa chave que é forte. É forte essa daí, hein? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Não nos atentando para as coisas que nós vemos, para esse sofrimento momentâneo aqui. Exatamente, porque isso que a gente pode ver, que a gente está sofrendo, é passageiro. Mas aquilo que a gente não vê, que é aquilo que nós temos que crer com a fé, isso sim é eterno. Amém. E é Louvado isso que nós seja o vamos nome do experimentar. Vamos experimentar essa glória maravilhosa no céu por causa do sofrimento que sofremos aqui na terra. É isso aí. Outra coisa que eu queria comentar também é que quando você, juvenil, está passando por algum tipo de sofrimento e fica pensando, por que eu tô passando por isso? Por que mesmo sendo fiel, sendo crente, Deus me permitiu que eu passasse por isso? Por mais que Deus permita que nós passamos por esse tipo de sofrimento, Ele também tem desejo de nos livrar dele. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias, a pastora Renata, e ela me explicou uma coisa muito interessante. De que, às vezes, nós acabamos diminuindo o poder de Deus. Porque nesse sofrimento, a gente acaba buscando refúgio em outras coisas, quando nós temos um Deus que parou o universo inteiro para ajudar Josué a vencer a batalha dele. E quando estava caminhando em Jerusalém, ele parou a caminhada com uma multidão inteira ao redor só para curar a mulher do fluxo de sangue. Então a sua batalha não é nada para Deus. Tenha Glória a fé, Deus. porque Ele é Glória a poderoso Deus, sim aleluia. para
para te fazer vencer a sua batalha. Mas tenha fé e não diminua o poder de Deus. E entenda que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele quer te livrar disso. Basta apenas ser fiel. Louvado Glória a seja o Deus, nome do glória a Senhor. Deus. É interessante, né, que essa questão de sofrimento é que Deus, ele nunca nos prometeu, né, ser livres de provações ou de sofrimentos. Mas o que ele nos prometeu é que nós nunca estaríamos sozinhos. Exatamente. Nós nunca estaríamos sozinhos, que ele estaria conosco. Amém. E não é qualquer um que está conosco, né? É um Deus poderoso, ele é seu pai. Ele é um pai perfeito, Juvenil, sobre a sua vida. Às vezes a gente tem alguns pais que falham em algumas áreas, mas você tem um Deus que é um pai perfeito. Aleluia. Que você possa se apossar dessa palavra, desse pai perfeito, né? Que cuida de você em todos os detalhes e nunca te deixa sozinho. É isso aí, glória a Louvado Deus. seja o nome Amém. do Senhor. E nós queremos saber, e você, Juvenil, você já enfrentou algum sofrimento em sua vida? Como você lidou com isso? Nós vamos passar alguns testemunhos de alguns juvenis que já lidaram com sofrimento, que já passaram por sofrimento e como eles lidaram com isso. Estamos aqui com a nossa juvenil, Samila, Samila, você já enfrentou algum tipo de sofrimento na sua vida? vários. Então, como é que você lidou com isso? Bom, tem várias formas de você lidar com o sofrimento, mas eu optei sempre por orar, jejuar, ler a Bíblia e pedir discernimento a Deus para como eu vou lidar com aquele sofrimento que eu estou passando. Então, eu acredito que todos nós, juvenis, deveríamos fazer isso, pois é uma forma de tanto nos fortalecer espiritualmente quanto mentalmente. Muito bem, Samila. Estamos aqui com a nossa juvenil, Camila, Camila, você já teve algum tipo de sofrimento na sua vida? já, com certeza. Então, Camila, como é que você lidou com isso? Bom, eu lidei buscando a Deus, orando, jejuando, até passar por esse sofrimento. E Deus foi meu consolo e eu estou aqui firme e forte, graças a Deus. Glória a Deus, Camila. Estamos aqui com a nossa juvenil, Lívia, Lívia, você já teve algum tipo de sofrimento na sua vida? com certeza. Então, como você aprendeu a lidar com isso? Orando e colocando tudo aos pés da cruz. Meu Deus, suscita e ao ponto. Glória a Deus. Glória a Deus Glória por a esses Deus. testemunhos. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora nós estamos chegando ao último tópico da nossa lição, da nossa revista. A gente já abordou tantos temas, tantos pontos relacionados ao sofrimento nessa lição. E a gente chega nesse último ponto que fala sobre o fim do sofrimento, né? Glória a Deus. Nós sabemos que por mais que nós possamos passar por sofrimentos em nossa caminhada, em nossa vida terrena aqui, desenvolvendo o nosso ministério na presença do Senhor, mas nós sabemos que esse sofrimento ele não é eterno, ele vai ter um fim, ele vai ter um final, Aleluia. Glória a né? Deus. E essa promessa é do Senhor Jesus para as nossas vidas. E eu quero conversar aqui com vocês qual é a nossa esperança, né? Qual é a nossa esperança em relação ao sofrimento, Davi, Duda, Vanessa? Olha, eu tenho que, por mim, assim, que todo sofrimento, toda dificuldade, ela tem uma motivação, não é à toa. Seja para aprendizado, para acrescentar coisas nas nossas vidas. E não seria isso no mundo, na visão do mundo. E isso não seria diferente na visão de Cristo. Que muitas vezes passamos por dificuldades para que possamos ter experiência, aprender muitas coisas. Por mais que soframos o que nós sofremos aqui na Terra, por mais que as dificuldades venham até nós, a nossa esperança está em Deus, de que um dia isso vai acabar. De que um dia nós vamos desfrutar de um paraíso, de que não vai ter choro, não vai ter dor, e que seremos felizes para sempre. Glória a Deus. É a isso Deus. aí. Algumas dificuldades que nós já passamos em nossas vidas. Uma foi que a nossa filha, ela apresentou um problema congênito, né? E que 1 em 5.000 pessoas, né, daria esse problema. E ao invés de eu perguntar, né, por que Deus, né? Mas eu falava, Senhor, pra quê? Né? Muito sábio. Pra que o Senhor? Porque o Senhor ele tem um propósito, igual o Davi falou, para todas as coisas.
Então, o Senhor, Ele quer me usar, Ele quer usar isso para a glória dEle. Então, que nós, né, não possamos perguntar, né, por que, né, que eu estou passando por isso, mas para quê? O que o Senhor quer trabalhar em mim, né? O que o Senhor quer fazer através disso? Porque a nossa esperança é essa, né? Que a gente passa por isso, mas que tudo que nós passamos aqui é para a glória de Deus, para que no futuro nós possamos desfrutar, né? Exatamente. De um lugar onde não terá sofrimento, onde não terá dor. E eu sempre tento passar para Elo, eu tenho uma filha de 5 anos, né? Tento sempre passar para ela a ideia da morte, né? Uhum. Não como... é claro que tem a separação, mas não como algo triste, mas como algo, né, que ela vai para a eternidade, ela vai morar com Jesus, né? Nessa alegria dela desejar estar com Jesus, né? Onde não tem choro, onde não tem sofrimento. E essa é a nossa esperança, que nós possamos nos agarrar a isso. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. E em cima de tudo isso que nós falamos e conversamos nesse dia, Juvenis, Paulo ele deixa uma palavra aos crentes que estão em Roma, né, aos romanos. Ele diz o seguinte, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória E a a gente tem Deus. que entender que é todas as coisas mesmo, inclusive os sofrimentos que nos sobrevêm. E a gente já trabalhou dentro dessa lição, entendemos que o sofrimento ele vai vir sobre as nossas vidas e pode vir por diversos motivos. E um dos principais na vida do cristão é para nos aperfeiçoar, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que o reino de Deus avance. E tudo isso é um processo. Nós precisamos passar por um processo para que nós possamos nos desenvolver na obra de Deus. Ninguém nasce pronto. Verdade. Essa É isso aí. Essa é a verdade. Ninguém nasce pronto. Então, o sofrimento que talvez você está vivendo nessa manhã é para que lá na frente você dê testemunho dele, para que você ajude isso aí. outras pessoas, né? A gente tantas vezes não ajuda outras pessoas através dos nossos sofrimentos, isso dando aí, conselho, eu passei por isso, eu sofri Já com vivi. isso, eu já vivi isso, né? Então, e a gente sempre entendendo que esse sofrimento é passageiro e que Deus, assim como a Duda já mencionou aqui nessa manhã, os demais irmãos, que Deus ele tem um plano maior para nós, né? Que é a Exatamente. eternidade com Cristo Jesus. O deserto é a melhor escola, né? O Exatamente. próprio irmão Lázaro falava muito isso, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Juvenis, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula, né? Uma aula para a glória de Deus, uma aula maravilhosa. Amém. Glória a E Deus. neste momento eu quero pedir à irmã Vanessa para estar puxando o ofertório. Amém, Juvenis. Nós vamos agora um momento muito importante, né? Nós vamos adorar a Deus através das nossas ofertas, né? E gostaria de chamar, vocês devem passar aí a cena aí da nossa igreja aí, né? Nós temos um voto, né, chamado dos 1000 valentes para adquirir esse terreno, né? Lindo aí, abençoado, que tanto abençoa as nossas vidas, a nossa família, e te chamar para fazer parte dos nossos 1000 valentes e de ofertar também para a glória de É Deus. isso aí. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia!
que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz: vivemos por fé e somos A paz do Senhor, juvenis. Então, agora nós vamos começar o nosso tão querido e aguardado quiz. Então, vamos revisar agora o que você estudou. E vamos começar agora pela primeira pergunta. Quem foi o homem de dores profetizado pelo profeta Isaías? Letra A, Lucas. Letra B, Paulo. Letra C, João Batista. Ou letra D, Jesus Cristo? Tempo na tela. Então, juvenil, parece que acabou o nosso tempo. E a resposta correta era a letra D, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos para a segunda pergunta. O sofrimento na vida do cristão, letra A, é algo contínuo e que não cessa em nenhum dia das nossas vidas? Letra B, é algo que acontecerá com certa frequência, mas não o tempo todo? Letra C, é algo que acontece em poucas ocasiões da nossa vida? Ou letra D, o sofrimento não acontece na vida do crente? Ó, tempo na tela. Então, meu caro juvenil, parece que acabou o tempo e a resposta correta, se você marcou a letra A, parabéns, você errou, porque a resposta correta é a letra B. É algo que acontecerá com certa frequência, mas não o tempo todo, graças a Deus. Terceira pergunta, qual dos homens abaixo não passou por nenhum tipo de sofrimento na sua vida ministerial? Letra A, Paulo. Letra B, Pedro. Letra C, Jesus Cristo. Ou letra D, nenhuma das alternativas? Ó, tempo na tela. Então, acabou o tempo e a alternativa correta é a letra D. Todos os homens que passaram aqui, eles sofreram na sua vida ministerial. Quarta e última pergunta. Qual é a promessa divina sobre o sofrimento descrita em Apocalipse 21, versículo 4? Letra A, que haverá mais sofrimento para os fiéis. Letra B, que não haverá mais sofrimento nenhum. Letra C, que sofreremos por 1000 anos. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Agora, pela última vez, tempo na tela. Então, meu caro juvenil, acabou agora o último tempo. E se você marcou a alternativa B, parabéns, você acertou. Então, juvenil, esse foi o quiz de hoje. Espero que você tenha acertado tudinho. E é isso. Tchau! Glória a Deus por mais esse momento maravilhoso, onde nós pudemos louvar o nome do Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Neste momento final da aula, eu quero pedir o nosso irmão Davi para estar orando. Nós estamos encerrando essa EBD. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais uma aula, Senhor, que podemos aprender e adquirir conhecimento, Senhor. Peço que possamos botar em prática, Senhor, o que foi ouvido aqui, Senhor. Que, Senhor, possamos aprender que o sofrimento não é apenas por pecado, mas muitas vezes pode ser que Deus esteja nos preparando para alguma coisa, para algum propósito dele, Senhor. Guarda cada um que ouviu essa aula aqui e que possamos ter aprendido muito com essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, juvenis.